Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Ana e hoje trago-vos uma receita salgada para o jantar, muito fácil de fazer, que são rolinhos de peitinho de frango recheados e gratinados, meia horita e fica pronto. E agora, sem mais demoras, eu vou rodar a vinheta para vos mostrar como é que eu faço esta receita, que ela é muito simples, rápida de fazer e é deliciosa. Mas antes, peço-vos, como sempre, deixem um like, subscrevam o canal e não se esqueçam de ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, quando eu postar outro vídeo, serão os primeiros a saber. E como prometido é devido, cá estou eu novamente para mais vídeos. Vamos lá ver se eu consigo fazer mais vídeos mais frequentemente, como eu tinha prometido. E agora então, vamos lá rodar a vinheta que eu vou-vos mostrar como é que eu faço esta deliciosa receita. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou-vos mostrar, eu tenho aqui um bom peito de frango. Como podem ver, eles são grandinhos. Este até tinha aqui uma pena. E então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o peito de frango assim, aos bocados. Eu vou-vos mostrar como é que faço, assim ao alto, estão a ver? Vou fazer isto, a estes dois peitinhos, eu vou usar estes dois, chega para nós, talvez não seja preciso mais, mas depois eu vejo. Assim, vou passar para ali e vou cortar estes. Este é bem grandinho, é bem gordinho. E depois eu já vos mostro como é que eu faço isto. Agora assim. É como se fosse um pequeno bifinho, mas na vertical. Assim. Agora, vou passar agora isto para aqui para um pratinho. E o que é que eu vou fazer agora de seguida? Vou pegar aqui em 2 ou 3, assim, eu vou fazer 2 de cada vez. Estão a ver este? Vão ter que ficar assim, eles vão ficar assim espalmadinhos. Eu vou colocar aqui um saquinho que eu tive a tirar e vou dar umas marteladas, que é para fazer tipo isto. Eu vou passar isto para aqui e vou dar aqui umas marteladazinhas aqui no meu biquinho para ficar isto. Eles vão ficar em bifes. Depois de ter os meus peitinhos já todos picadinhos, assim bem abertinhos, como se fossem, ficam assim tipo umas febrinhas, eu vou metê-los aqui num prato e vou temperá-los com um pouquinho de sal, assim, um pouquinho de pimenta, pimenta preta e um pouquinho de alho em pó, assim. E vou fazer isto a todos os meus bifinhos, assim. Vou colocar aqui e vou temperá-los todos até acabarem. Depois de já estarem temperados os bifinhos, eu vou passar para aqui um pouquinho de queijo ralado, assim um pouquinho, de um pacotinho, imaginem, meio pacotinho. E depois vamos acrescentar aqui, eu já ralei aqui uma cenoura, vou juntar aqui e vou ralar a outra, para vocês verem. Eu ralo aqui para o prato. Fazem isto a 2 cenourinhas médias, não precisam ser muito grandes. Assim, vamos deitar ali e vamos acabar . Pronto. Assim, vamos passar para aqui e vamos aqui juntar a cenoura. Após ter aqui a cenoura, junta com
o queijo. Vamos temperar com um pouquinho de sal. E com um bocadinho de alho em pó. E eu gosto de lhe acrescentar sempre neste tempero um pouquinho de manjericão seco, que dá-lhe um gosto. Porquê que eu junto o manjericão? Porque eu não tenho salsa fresca. Se eu tivesse salsa, picava um bocadinho de salsa e podem acrescentar. Agora vou juntar um pouquinho de iogurte natural. Eu uso este iogurte natural porque eu gosto, mas vocês usam o que tiverem em casa. Basta um copinho de iogurte natural, umas 2 colheres ou 3, e vão juntar aqui esta mistura. Assim. Ele já está a acabar, eu já vou acabar aqui nesta mistura. Assim. Assim. E vamos mexer, juntar aqui o iogurte. Vai ficar este assim, como se fosse uma papinha, bem envolvido. Aqui ficaria bem, sim, um tomzinho de verde, que é as ervas aromáticas ou a salsa. Eu normalmente uso salsa, não uso coentros, dá um sabor mais forte e eu não gosto. Para mim, seria colocar aqui um pouquinho de salsa. Agora, vou colocar os peitinhos aqui numa assadeira, que eu tenho aqui em cima. E vou enrolar com bocadinhos desta papinha, como eu costumo dizer. Aqui, vou meter aqui por cima do nosso peitinho e vou enrolar o nosso peitinho assim, para ficar assim, como veem, um rolinho, assim, bem, fica um rolinho e vão pôr na vossa assadeira. Vão fazer isto a todos os vossos bifinhos, vão rechear com este preparado, enrolam e metem na assadeira ou num tabuleiro refratário para ir depois ao forno. Os meus pãezinhos, como eu os costumo chamar carinhosamente, são uns rolinhos, mas parecem assim uns pãezinhos. Vão agora, durante 20 minutos ao forno, que eu tenho previamente aquecido a 200 graus. 20 minutos e depois eu regresso para acabar esta receita. Muito fácil, muito simples e muito rápida. Para acompanhar os meus rolinhos ou os meus pãezinhos de frango, chamem-me como vocês quiserem, eu vou fazer aqui um pouquinho de arroz seco ou arroz frito. Eu penso que é assim que se chama. É aquele arroz que se come muito bem e que acompanha quase tudo com batata frita. Eu batata frita não, mas vou fazer um pouquinho de arroz e depois vou fazer uma salada para acompanhar os rolinhos. Eu tenho aqui 2 dentes de alho, como veem, inteiros. Eu vou pôr aqui no meu tacho. E vou colocar aqui um caldo de galinha. E depois ponho um fioinho de óleo, pouquinho. Podem pôr azeite. Eu neste caso uso óleo. E vamos levar aqui em temperatura alta. Eu colocando este caldo de galinha, eu não coloco sal no meu arroz. Isto já tempera, há quem diga que faz mal, eu faço assim. Pronto. E depois já vou preparar aqui a minha canequinha de medida, que é muito gira, do arroz. Eu tenho aqui arroz, eu uso arroz agulha, para vocês usam o que quiserem. Eu uso uma medida de arroz. Aqui preparamos arroz. Não muito cheia, para nós chega, assim uma medidinha de arroz. Quando estiver o alho dourado e o caldo desfeito, é que depois vou acrescentar o arroz e só depois de estar frito é que eu acrescento a água. Mas vocês, eu daqui a nada já venho para vos mostrar o passo seguinte. O meu arroz, o meu alho já está dourado. Eu vou agora aqui acrescentar então
esta canequinha de arroz e vou mexer. Mexo bem, para ele incorporar aqui bem o caldo. E agora vou deixá-lo fritar um pouquinho. Vai ficar aqui ao lume, eu costumo fazer com alto, só daqui a nada que eu diminuo a temperatura do fogão. Está aqui um pouquinho, que é para ele fritar bem. Isto qualquer 2, 3 minutos chega, vocês vão vendo, vão mexendo e vão vendo quando ele começar a ficar assim com os grãozinhos mais dourados. Vou encher aqui já a tacinha com água para depois lhe colocar uma tacinha de arroz, uma canequinha de arroz, 2 canequinhas de água. Como podem ver, os grãozinhos já começam a ficar mais douradinhos, já fica frito. Agora tenho que ligar esta coisa, que é para que eu vou acrescentar aqui água. Atenção, não se queimem, começa a borbulhar muito. E agora vou acrescentar outra tacinha de água. Duas. Dar-lhe aqui só assim envolvidão e vou deixá-lo cozinhar e vou baixar o lume. Pronto, a médio gás, a meia temperatura. Enquanto o meu arroz está a cozer, franguinho no forno, eu já estive a lavar e a penicar aqui, a fazer aqui a alface. Já está lavadinha. Agora o que é que eu vou pôr nesta alface que eu gosto muito? Eu, como tenho muitas maçãs, eu descasquei-as e vou partir para dentro da alface, aqui para dentro da salada, uma maçã ou 2, como preferirem, golden ou não, aquela que vocês tiverem em casa, um pouquinho mais madura, e vão colocar assim na vossa salada, aos bocadinhos. Fica deliciosa. Eu quero mandar daqui já, e aproveitando, para mandar aqui um beijinho muito grande para as minhas subscritoras que fazem o carinho, quase todos os vídeos que eu coloco, mandam sempre um comentário carinhoso. Obrigada a todos, a todas e a todos, porque eu também tenho subscritores homens, masculinos, e que eu no outro dia disse obrigada a todas, ele disse, bem, isso não era para mim, mas não, é a todos vós, homens, senhoras e senhores, e quem me vir, quem me estiver a ver. Um beijinho grande para a França. Tenho uma subscritora que é a Dona Maria, que todos os vídeos que eu coloco, ela manda-me sempre, dá-me sempre um comentário, a sua sugestão. Muito obrigada, um beijinho grande para a França. Agora, depois de eu ter colocado aqui a maçã, eu tenho aqui um restinho de queijo feta e vou partir e vou acrescentar aqui também. Esta salada que eu faço é uma salada mista, mas muito versátil. Mista só com ingredientes, porque ela é só de alface. Não leva cenoura, não leva tomate. Podem pôr se quiserem. Eu é só mesmo de alface e gosto é de pôr assim outros ingredientes à mistura, como assim este queijinho feta. Se tiverem nozes, podem colocar. E depois é só temperar ou fazer um vinagrete com um pouquinho de iogurte, sal, um pouquinho de mostarda, alho em pó e fazem assim. Pronto, não é preciso pôr mais, que já chega, este queijinho desfaz-se muito. E agora eu vou lavar as mãos. Para fazer o meu molhinho para a salada, eu vou utilizar aqui uma colher de sopa de óleo. Podem utilizar azeite se quiserem, eu só vou utilizar uma de óleo. Vou utilizar também uma colher de sopa de vinagre. Neste caso estou a utilizar o vinagre de cidra. Um pouquinho de sal.
um pouquinho de alho em pó, orégano, e vamos mexer esta misturinha e vou-lhe acrescentar aqui um pouquinho de mostarda. Vou aqui buscar uma colher. Não coloquem muita mostarda, porque se colocarem desta ela é muito forte, que é mostarda de Dijon. Coloquem assim tipo uma meia colherinha e vamos aqui mexer isto tudo muito bem. E depois eu gosto de lhe acrescentar um pouquinho de iogurte. Dá-lhe um sabor muito bom. Eu até vou usar esta colher. Também o iogurte está a acabar, eu já o vou acabar. Guardei só este bocadinho mesmo para aqui para a salada. E agora vamos mexer este molhinho, vai ficar um molhinho que parece uma maionese e ele fica muito bom. Depois quase, como quem? Fica muito bom, muito mesmo. Depois só se coloca na salada quase na hora de servir, para ela não ficar depois muito murcha. Eu gosto de só apenas quando estou quase para colocar na mesa é que eu coloco então o meu vinagrete, o meu molho. O arroz está a andar e o franguinho faltam apenas 5 minutinhos para fazer o tempo, fazer os 20 minutos. O meu arroz está quase pronto. Eu não lhe mexo, como eu disse, e agora eu vou-vos mostrar qual é a altura de desligarem o fogão. Reparem, ele faz estas pequenas bolhinhas, está quase com a água a desaparecer e é nesta altura que eu desligo o fogão e tapo. Entretanto, a minha placa, como é vitrocerâmica, mantém o tacho quente e ele vai acabar de secar e ele vai ficar soltinho, vai ficar maravilhoso. Este arroz não tem segredo nenhum. Há quem diga que fica o arroz empapado, que não fica seco. É assim que têm que fazer. Quando começar a fazer aquelas bolhinhas, desligam o vosso fogão e deixam-no acabar de cozinhar com a tampinha colocada. E depois vocês dizem-me qualquer coisa. Já se passaram 20 minutos desde que eu coloquei o frango no forno, e agora eu vou tirá-lo aqui para cima. E agora a última coisa que eu vou colocar é mais um pouquinho de mussarela por cima deste franguinho, destes rolinhos. Vamos pôr aqui bastante mussarela e ele vai ficar delicioso. Vai agora a gratinar durante 10 minutos. Agora vai voltar para o forno, mais 10 minutinhos, e depois eu já regresso para vos mostrar como é que isto ficou. Já passaram 10 minutos depois que eu coloquei o mussarela e o frango lá dentro, e agora ele já está prontinho. Eu vou tirar aqui de dentro do meu forno, que ainda está quente, como podem ver. E agora eu vou colocar ali numa travessazinha para servir, para vocês verem como é que ficou. O queijinho ainda está a derreter. Bem, vou servir assim só para vocês verem como é que ficou assim estes rolinhos, para não queimar. E agora já vos mostro como é que ficou, como é que fica estes rolinhos. Ficam tostadinhos e ficam
como veem, maravilhosos. Agora chegou a hora de saborear este petisco, que eu vou fazê-lo juntamente com a família. Eu espero que vocês tenham gostado desta receita e se gostaram, digam-me, se fizerem esta receita, digam-me nos comentários como é que ela correu, se gostaram dos temperos, se está tudo bem. Um bom apetite a todos, eu vou saborear esta maravilha. Até ao próximo vídeo, fiquem todos bem. Um beijinho grande.